Então, a gente tem aí uma amostra bem representativa, eram uns 34 glomérulos, mas dá para ver já que a gente tem alguma cronicidade, né? Dá para ver que tem uma fibrose e atrofia tubular bem intensas, a gente estimou em cerca de 80%. Dá para ver que já tem alguns glomérulos globalmente escleróticos, né? Como esse aí mais inferior. E dá para ver que os vasos também não são muito bons. Tem um vaso no canto superior direito que tem uma Aqui. fibrose já da íntima, né? E bem no centro tem um glomérulo que está bem alterado. O volume dele é aumentado e tem alguma coisa expandindo aí pelo menos a região mesogial, que a gente precisa aproximar para poder ver com mais detalhes. Então, pode passar. Nessa segunda amostra, dá para ver que a gente tem uma expansão mesangial bem importante nas duas figuras, né? Aqui, né? Na segunda figura, dá para ver que tem uma área que a expansão é bem à custa de matriz mesangial, com pouca célula, mas na primeira dá para ver que, além dessa expansão da matriz, tem um componente celular também bem importante, né? Tem um monte de célula Uhum. ocupando aí esse mesângio. Ah, Tem alguns capilares que estão focalmente também ocupados por algumas células, principalmente mononucleadas nesse caso. Aqui. Outro achado na primeira foto. Outro achado também interessante é que tem um podócito aqui meio degenerado, né, ocupando aí esse espaço Aqui. urinário. Isso, exatamente, esse podócito aí degenerado. Pode passar. Aí a gente tem a primeira coloração, a do maçom, a segunda do PAS. Fica bem ressaltada essa expansão mesangial que a gente tinha visto já na primeira imagem. E no PAS dá para ver que essa matriz é PAS bem forte, né? Também é prata positiva, então, em relação às colorações, é sempre importante a gente caracterizar bem se vai ser um depósito mais prata negativo, mais positivo, PAS mais forte ou mais fraco. E aqui a gente caracterizava que era bem forte. Pode passar novamente. E dá para ver também que, associado a isso, a gente tem alguns achados bem interessantes. Tem esse primeiro glomérulo, na parte mais à direita, Aqui. tem um vaso, exatamente, tem uma arteríola nesse polo mais vascular, e dá para ver que tem uma hialinose nesse vaso. Então, além dessa expansão, a gente tem uma hialinose. Na segunda foto fica bem caracterizada também exatamente aí esse ponto. O outro vaso também com a hialinose, bem no polo vascular. Pode passar. E eu trouxe novamente outras alterações vasculares para mostrar como esse compartimento é acometido nessa paciente, né? A gente tem aí uma artéria interlobular com a fibrose moderada da íntima nessa primeira imagem. E na segunda tem uma hialinose também da parede da artéria, né? Bem importante, que vai seguindo aí a região subintimal. Pode passar? E nossa surpresa, quando a gente, antes disso, Tá, tá. Tem o quê? É a IF? isso, A IF era tá antes depois. disso. Acho que ficou depois da IF. Essa? Ah, tá. Então, nossa surpresa, apesar de ter todos esses achados bem característicos de uma nefropatia diabética, né, com essa expansão mesangial, com essa hialinose, a gente tinha uma restrição de capa em relação à lambda, né? Então, à direita a gente tem o capa, à esquerda a gente tem o lambda, mas que dá para ver que não atende, e capa na direita, ressaltando tanto o mesângio quanto as alças. Aí volta um pouco, Natália, aquele slide da Ok. sequência, exatamente. Então, quando a gente
vai pensar nesse caso, ele é muito diferente, né? Porque a gente vai analisando e os achados vão apontando para uma doença diabética, só com uma proliferação um pouco mais focal, né? Um mesógeo realmente um pouco mais celular do que a gente espera numa nefropatia diabética, algumas células ocupando a luz dos vasos, mas nossa IF com bem rica, mostrando essa discrepância entre o kappa e o lambda, né? E aí a gente vai pensar, então, será que é de fato uma gamopatia monoclonal aí de significado renal? E quando a gente pensa morfologicamente esse grupo de doenças, a gente precisa tentar caracterizar qual o compartimento que está acometido desse nosso rim, que as gamopatias podem acometer o compartimento vascular, como esquematiza essa figura, né? Como o caso da crioglobulinemia, cristalglobulinemia, que é uma coisa super rara. Pode ser o compartimento tubular, como no caso da gamopatia proximal, da tubulopatia proximal por cilindros de cadeia leve, ou pode ser o compartimento glomerular, que é o nosso caso. E quando a gente vai pensar no grupo de doenças que acomete o compartimento glomerular morfologicamente, aí a gente vai para esse compartimento especificamente. Pode seguir. E quando a gente pensa nesse compartimento, a gente tem esse grupo gigante também de doenças, né? Doença de depósito de cadeia leve, a própria amiloidose com acometimento glomerular, glomerulonefrite imunotactoide, e tem esse grupo que está representado mais abaixo, que é a glomerulonefrite proliferativa por depósitos monoclonais de imunoglobulina. É bem interessante a gente olhar para ele e a gente vai para a primeira descrição dessa doença, pode seguir, que foi nesse Essa? antes, Não. estava certinho a ordem, isso. Aqui? Ah, tá. Isso, então, foi em 2024, e o padrão que é descrito lembra um pouco, em alguns casos, com o nosso caso, né? Foi descrito um padrão de proliferação endocapilar ou membrano proliferativo. Nessa primeira foto, a gente tem um, um padrão. Sumiu para mim. Sumiu? Sumiu. A Nath, eu não sei se você parou de apresentar. Não. Deixa eu ver. Não, tá apresentando. Deixa eu ver. Voltou, agora Agora voltou. diminuiu tudo, Voltou? E vai, Voltou agora para agora? voltou. ótimo. Ah, Tá tá. bom. Então, nessa primeira, a gente tem realmente um padrão de mais proliferativo. Nas duas segundas imagens, a prata mostra alguns outros contornos, né? Então, um padrão mais de membrana proliferativo. Ah, peraí, pai. Daqui a pouco eu vejo isso. Eu tô dando uma aula aqui. Fica o Fred E, em- daqui. e em todos os casos, tinham justamente restrição de cadeia leve, né? Como no nosso caso. Pode seguir? E, curiosamente, só um adendo, a maior parte dos casos também tem restrição de cadeia leve, no caso de IgG, capa, com restrição especificamente do IgG3. E aí o trabalho já original mostrando essa restrição, né? A figura A IgG, IgG1, B IgG2, C IgG3, D IgG4, mostrando que esse grupo de doenças tende a ter uma restrição, expressar mais esse IgG3. Seguir. E aí fica a grande dúvida, né? Esse daqui só trouxe um caso nosso também com esse diagnóstico, mostrando aqui, nesse caso, um padrão membrano proliferativo, como nos trabalhos inicialmente descritos. Pode seguir. Segue. E aí vem a dúvida, né? A gente tinha inicialmente um padrão bem sugestivo de nefropatia diabética, com algumas coisas na morfologia que não caíam muito bem, como essa proliferação mesangial, ou a proliferação endocapilar mais focal, e vem a IF surpreendendo, né? Com essa restrição que bate bem com a descrição da glomerulonefrites proliferativas por depósitos monoclonais de imunoglobulina. E aí vem a dúvida: as duas coisas podem acontecer?
E aí a resposta é sim, né? O mesmo grupo que descreveu essa doença inicialmente, depois fez uma série de casos com mais pacientes e 5 desses pacientes tinham diabetes e um deles tinha biópsia bem sugestiva de glomerulopatia diabética também. Então, parecido com o nosso caso. Pode seguir? E aí, nossa conclusão é de que essa paciente tem uma esclerose glomerular segmentar com esboços nodulares e depósitos granulares de IgG, C3 e kappa, sem lambda, sugestivo de nefropatia diabética classe 3 nesse caso, né, porque tem os esboços nodulares, e provavelmente, e nesse caso associada a uma glomerulonefrite com depósito de monoglobulina monoclonal do tipo IgG-K. Pode seguir. Querem comentar alguma coisa ou segue Quer aqui? seguir? Querem comentar? A gente depois vai deixar o pessoal, a Depois, Fernanda, né, que vai falar um pouquinho da parte de onconefrologia, mas é só para chamar a atenção que esse é o nosso mundo real mesmo, né, gente? Então, os doentes muitas vezes não vão ter uma coisa só. É um caso que facilmente passaria por nefropatia diabética numa IF mais assim, desatenta, vamos dizer, né? Se a gente não tivesse uma atenção grande com a imunofluorescência. Na verdade, a gente sabe que muitas dessas paraproteinemias acontecem justo nesse grupo de diabetes, e hoje em dia a gente tem biopsiado muita proteinúria no diabetes quando tem alguma suspeita de paraproteína, né? Então, só para chamar atenção que é meio o mundo real aparecendo aqui com o que a gente vive na realidade. Mas aí, Nath, depois que vocês viram SF, que vocês foram investigar a medula, né? Então conta aí. daí a gente foi fazer a biópsia da medula, chamamos a hemato, fomos Até 8 horas que deve biopsiar a estar medula. acabando. Ah, Começou às 7. Gente, por favor, se puder fechar os microfones. Eu queria só fazer um comentário, se possível, antes do Fala, comentário Edu. Não, eu ia comentar justamente sobre a eventual dificuldade do acompanhamento desses casos com a hematologia. Muitas vezes esse paciente vem com o diagnóstico, né, de uma gamopatia monoclonal sem comprometimento renal, o hematologista garante que está tudo bem, que não precisa fazer nada, e a gente vê que o paciente vai evoluindo para a doença renal, e nem sempre com critérios tão evidentes de biópsia como esse caso. Tá? Então, essa é uma interface que, no dia a dia de quem lida com os pacientes, é um problema, muitas vezes, e a gente tem... E o problema, na minha percepção, não é o que a gente diz para o paciente, é o que muitas vezes a hematologia diz para o paciente. Então, e diz assim, olha, eu garanto que está tudo bem na parte monoclonal, isso não tem nada a ver com o rim. E a gente vai vendo a proteinúria eventualmente subindo, menos do que esse caso está mais evidente. Então, acho que essa discussão é bem interessante, de uma indicação, um convencimento do hematologista que a gente precisa de uma investigação mais profunda. daí a gente foi para a biópsia da medula. Na biópsia estava uma medula hipercelular da idade, não tinha séries neoplásicas na amostra, né? Na área do mielograma também não tinha aumento de plasmócitos, então ficou como negativa, né? A ausência da população anômala na medula. E aí, Edu, até complementando o que você está falando, aqui fica mais difícil ainda, né? Até para acreditar no que a gente está falando, porque a gente tem uma biópsia que é compatível com restrição de capa, né? A gente fica num laudo de biópsia renal aqui, aí eu acho que a hemato fica ainda mais, nesse momento aí, fica mais difícil esse approach aí com toda a equipe da hemato, né? Não, mas nesse caso a hemato foi para a medula. Então, Foi, parabéns. não, pelo menos eles... Isso, esse é o acompanhamento acreditaram na conjunto que eu biópsia. gostaria, exatamente. Idealmente, que é o acompanhamento conjunto em que, se a gente biopsia o rim, que a turma de hemato olha a medula. Mas não achar na medula prejudica aí o que a gente vai fazer daqui para frente. Bom, gente, eu acho que agora a gente vai passar a palavra para a Fê, né? Para a Fernanda poder aí discutir um pouquinho e falar um pouquinho da visão dela aí. E voltamos para cá já já. Boa noite, gente. Tá dando pra me ouvir direito aí? Tá sim, Fernanda. Pronto. Bom, pode passar, Natália, um pouquinho, por favor. A gente... É um caso bem interessante, né?
E esses casos de gamopatia de significado renal, em geral, trazem um desafio para a gente, né? Uma doença que é há pouco tempo reconhecida, né? Considerando, né, o que a gente tem, 2012 para cá, em que a gente fala nesse nome. E, como o Edu falou aí há pouco, às vezes alguns hematologistas não entendem ou não enxergam a indicação de biópsia renal. Eu tenho uma opinião pessoal de que eu acho que isso é um trabalho nosso mesmo, assim, de dentro dos nossos serviços e gerando essas conversas e provocando essas discussões, e eu acho que isso tem resultado, assim, e melhora em experiência própria, assim, eu acho que aos poucos eles vão começando a reconhecer, e muitas vezes você começa até a receber casos da hemato, porque ele fica na dúvida, não tem implicação hematológica, acha o pico monoclonal e pede para a gente ver o rim. Então, eu acho que isso é só uma questão mesmo de tempo, porque não é uma manifestação que era reconhecida até pouco tempo relativamente atrás, né? Considerando outras patologias. Mas o Felipe já mostrou bem aí, né, a parte de acometimento renal e de patologia. Eu queria chamar a atenção a uma coisa que, quando a gente não tem um patologista, a gente termina se prendendo naquela discussão patológica lá e esquece um pouco aqui, que é a manifestação clínica, né? Então, como que as doenças de imunoglobulina monoclonal se manifestam? Então, a gente tem o quadro clássico de perda de função renal aguda, que é da nefropatia por cilindros, né? Que aí não entra no critério de gamopatia monoclonal de significado renal, porque é critério já definidor de mieloma, né? Além disso, a gente tem, e aí entra começando a parte glomerular mais, apresentações como síndrome nefrótica e síndrome nefrítico-nefrótica. Então, um ponto importante que eu acho é que a gente tem que lembrar dessas doenças no diagnóstico diferencial, quando a gente está avaliando pacientes com doença glomerular. Então, às vezes, eletroforese, imunofixação, cadeia leve livre não entram na investigação diagnóstica de muitos casos, e você viu que, nesse caso, é uma paciente que é relativamente jovem, tem 45 anos, então, isso faz parte da investigação também da doença glomerular. E aí, dependendo do tipo de manifestação, a gente tem doenças mais comuns, né? Então, para síndrome nefrótica pura, a gente tem a amiloidose, principalmente quando o acometimento é glomerular, e é a mais prevalente. Então, se você pensar em gamopatia de significado renal, o protótipo é a amiloidose, né? E tem outras manifestações, então precisa pensar. A gente tem a doença de depósito de imunoglobulina monoclonal também, que também pode fazer a apresentação como síndrome nefrótica. Diferenciando desse caso da nossa paciente, tem geralmente manifestação cardíaca, né, associada, não só renal. E tem o caso de síndrome nefrítico-nefrótica, que é o caso, né, da nossa paciente, que aí entra no diferencial. Justamente o que foi o achado da biópsia renal dela, que é uma glomerulonefrite proliferativa por deposição de imunoglobulina monoclonal. Pode ter crioglobulinemia também, glomerulopatia por C3 se manifestando dessa forma, outras formas de depósito de imunoglobulina, né, imunotactoide. Então, essas manifestações podem acontecer por gamopatia monoclonal. E tem a proteinúria já mais leve e com progressão de doença renal, que aí entra também a doença de deposição de imunoglobulina monoclonal e a tubulopatia proximal, que também pode evoluir aí com perda de função renal, além da amiloidose, que também não necessariamente vai acometer principalmente glomérulo e causar aquela proteinúria tão expressiva. Então, assim, aquela discussão inicial, né? Será que a gente tem que biopsiar ou não tem que biopsiar? Eu acho que nesse caso dessa paciente foi super importante, né, ter biopsiado. E lembrando que assim, a Letícia puxou para o outro lado, né? Que diabético biopsiado vai ter diabetes, mas eu acho que é quase uma moeda para o alto. Diabético biopsiado nas casuísticas, né? Com as indicações que a gente tem de hematúria, tem alguma coisa estranha, né? Tem hematúria, não tem retinopatia, tem uma progressão mais acelerada, tem uma proteinúria que avançou de maneira rápida. Pelo menos, na maioria das casuísticas, 50% vai ter outra coisa além do diabetes. Então, acho que a gente tem que pensar pelos dois lados, né? Não é de se espantar se viesse só diabetes, mas a gente precisa da biópsia nesses casos, e eu acho que isso já é um senso comum, assim, mas que às vezes, né, em alguns casos de consultório, você fica naquela, será? Vou invadir o paciente e biopsiar, mas acho que a gente tem que fazer e isso muda o tratamento do paciente. Passa o próximo, por favor, Natália. E aqui, falando um pouquinho especificamente, né, da glomerulonefrite proliferativa por deposição de imunocomplexo, né?
A gente viu no caso, o Felipe até comentou um pouquinho que a lambda até era um pouco mais alta, né? Então, um ponto importante para lembrar, para a gente definir uma gamopatia monoclonal de significado renal, aquela imunoglobulina tem que estar causando a lesão renal. Então, tem que fazer um sentido lógico. Então, se a gente tivesse uma lambda muito alta, que não é o caso nessa caso da paciente, né? Ela tem tanto um aumento de capa como de lambda, a relação fica tocada, mas se a gente pensar em doença renal crônica, as faixas são diferentes de referência, né? Mas não adianta o paciente ter um clone produtor de lambda e estar depositando capa no rim, né? Então, a gente não fecha aí o ciclo. Então, no caso dessa paciente, é uma situação complexa também, porque a gente não achou nenhum clone, né? Mas isso não é incomum nas gamopatias de significado renal, especialmente nesse caso de proliferativa por deposição de imuno complexo, né? Então, é uma das causas que a gente tem uma detecção baixa, né? A grande maioria desses casos vem com uma IgG capa, e, em geral, quando a gente consegue selecionar, né, avaliar o tipo de IgG, é uma IgG3, e especialmente nesses casos, não sei se vocês vão conseguir enxergar na figura que eu trouxe de um paper até, é a figura central. A IgG, nesses casos, né, quando é IgG, a gente tem 70% você não acha o clone. E isso tem sido mostrado, inclusive, com técnicas mais apuradas do que as que a gente tem atualmente. Então, é uma doença que já está surgindo uma controvérsia até de será que tem origem monoclonal mesmo? E a gente sabe que em boa parte dos casos talvez não tenha. A gente já tem detecção de policlonal aí no meio quando a gente usa técnicas mais refinadas que a gente não tem disponível no Brasil ainda. Mas, em 30% dos casos, você acha um clone. E um outro ponto que eu acho que é importante lembrar. Quando a gente pensa em gamopatia monoclonal, a gente pensa logo em plasmócito, em mieloma, nesse lado. Mas a gente tem que lembrar que linfoproliferação B também faz gamopatia monoclonal e gamopatia monoclonal de significado renal. Então, principalmente se a gente acha IgM, né? Então, a gente vai ter uma proliferação linfoplasmocitária e provavelmente como origem, mas mesmo na IgG, se vocês olharem aqui no caso comum da paciente da gente, quando se acha um clone, 20% são clones de célula B. Então, a gente tem que lembrar de pesquisar não só mieloma. Então, a gente tem que ir atrás tanto de linfoma indolente pode fazer isso, e de leucemia linfocítica crônica ou qualquer proliferação B que ainda não caracterize como leucemia, do mesmo jeito do mieloma. Não faz critério hematológico, mas tem manifestação renal e por isso precisa ser tratado, né? Com relação cadê? As outras opções, né? A gente tem IgA também, que em geral, em até 40% dos casos, nesses de proliferativa por deposição de imunocomplexo, também a gente não acha o clone. E por cadeia leve livre, apenas 15% dos casos. Então, a de IgG é a mais frequente de achado, mas também é a mais frequente da gente não achar o clone. Então, existe aí a discussão, que aí já estamos entrando na polêmica, né? De será que todos esses casos que a gente está atribuindo são monoclonais realmente? A gente não tem técnica suficiente para achar todos os clones com eletroforese, imunofixação e cadeia leve. A gente já não acha todos os clones. A gente precisa investigar. A gente precisa investigar a parte de linfócito B também. Então, se tiver imagem para ver se tem linfonodo, a gente às vezes precisa fazer imunistoquímica da medula, a gente precisa ir atrás da investigação, e aí, em geral, a gente tem a parceria da Imato mesmo, necessária aí para perseguir um clone, né? Porque nesse caso dela, a gente achou a biópsia, mas a gente não achou nenhum clone. E só o ponto principal, isso não exclui o diagnóstico por não ter achado o clone. Só traz mais uma dificuldade para a gente, que é o tratamento desse tipo de caso, né? Passa o próximo aí, Natália, por favor. E aí, a gente já tem algumas definições, alguns algoritmos aí propostos, né, de como tratar, mas um ponto-chave é que a gente precisa pensar em terapias direcionadas a clone em pacientes com gamopatia monoclonal de significado renal. Então, a gente sabe que a resposta renal é melhor, né?
E a gente precisa pensar nisso. Se a gente tem um clone detectável e tem hemopatia sísmica renal, independente do hematologista achar que tem um comprometimento hematológico, não tem, esse doente tem indicação de tratamento. E se for um clone plasmocitário, é um tratamento como se fosse um tratamento de mieloma. Se é um clone de célula B, em geral, rituximab, tratamento de clone de célula B. Se o paciente não tem o pico monoclonal, né? Não tem um clone definido, você não consegue localizar, e aí você tem um acometimento só renal, aí entra um ponto-chave que divide aí o algoritmo. Se o doente já está em diálise, já perdeu o rim, aí você vai ter que avaliar, porque você vai estar tratando somente o rim, né? Se esse paciente tem indicação de ser tratado ou não. Ele pode ficar em tratamento conservador, especialmente se ele não tiver indicação de transplante renal. E aí eu trouxe até uma figura para você, para mostrar um pouquinho mais para frente, o quanto isso é importante e o quanto entra a questão da biópsia renal ser importante também nesses casos. No caso da gente não ter, né, voltando só na questão do clone, no caso da gente não ter o clone bem definido, aí entra numa seara complexa. Algumas pessoas que estudam o tema sugerem que a gente entre com um esquema pensando em plasmócito, né? E se não responder em 3 meses, pelo menos, passar para um esquema pensando em linfócito B. Então, isso é uma opção. Dependendo do caso, por exemplo, se for IgM, você parte direto para um tratamento pensando em linfócito B. Dependendo do caso da paciente, dependendo da situação, você também pode pensar em fazer o inverso, começar tratando com rituximab e pensando num clone de linfócito B e observar a resposta. É difícil porque a resposta renal não é rápida também, então a gente fica numa situação complexa até do acompanhamento desses pacientes. Então é um caso que não é simples. Pode passar o próximo, Natália. E aí, para a gente pra não me alongar tanto aí, sem ouvir a discussão de vocês, é a questão do transplante renal. Então, se a gente for olhar, a imensa maioria dos casos, a gente tem, especialmente se a gente não tratou o clone antes, a gente tem uma recorrência no transplante renal importante. Então, isso é fundamental. E mesmo que o paciente já tenha uma disfunção renal avançada, essa paciente já tem fibrose, bem importante. Se você olhar, ela teve uma história que não foi longa, né? Ela começou, provavelmente em agosto de 24, ela já tinha uma síndrome nefrótica, porque ela já chegou com derrame pleural, então a gente imagina que ela já estava nefrótica nessa época. Então ela levou, sei lá, quase um ano para chegar ao diagnóstico e à biópsia renal. Então tem grande chance dela já ter perdido bastante de função ou até já estar necessitando de diálise. Mas aí é uma paciente jovem, 45 anos, a gente vai pensar provavelmente em transplantar ela. E se vocês olharem, a doença de túbulo proximal e a proliferativa por deposição de imuno complexo recorrem cedo. Recorrem em geral, dentro nas casuísticas que tem, em geral, dentro do primeiro ano de transplante, você já tem depósito. Então, alguns centros sugerem fazer biópsia protocolar nesses casos, etc. Não é considerada uma contraindicação para o transplante, mas precisa tratar o clone antes. Quando a gente não acha o clone, aí vem a polêmica, né? A gente precisa tentar tratá-la antes de encaminhar para o transplante renal, e aí a resposta vai ser um pouco mais difícil de enxergar se ela já tiver perdido o rim, se ela já tiver em diálise. Então, realmente é um caso bem complexo, como a Letícia falou, vida real, assim. Mas, assim, eu acho que chama a atenção, é importante para a gente por diversos pontos, né? Desde a indicação da biópsia, a pensar no diagnóstico quando a gente está pensando em síndrome nefrótica e síndrome nefrítica, e realmente aí nos avanços que a gente ainda precisa ter, e eu acho que talvez o Marcelo queira comentar aí até em relação à patologia e nesse diagnóstico, porque em muitos casos, o que acontece é até a gente ter o contrário. A gente tem lá o pico monoclonal, e aí a gente faz a biópsia e a gente não detecta a restrição de capa, por exemplo. E fica aquela dúvida: será que é a imunofluorescência que não pegou? Será que foi o método que não foi bom? Então a gente se depara também com o oposto do que foi esse caso aqui muitas vezes. E eu acho que, além do hematologista, o patologista é uma parceria bem importante nesse diagnóstico, e eu acho que a gente tende a avançar aí nas técnicas de diagnóstico da parte da biópsia mesmo. Mas acho que é isso, assim, vocês
quiserem comentar alguma coisa. Excelente, É, Fernanda. Só sinalizando que a Verônica colocou aqui no chat uma referência para o nível de cutoff de avaliação de cadeia leve. Então, quem quiser acessar, tá bom? Até já abri aqui no computador. Eu acho um detalhe interessante também do caso é a anemia desproporcional, né? É uma anemia importante, sem outra citopenia. Não tem uma ferropenia que a gente pudesse falar, apesar de ser uma mulher na MENACM, não tem hemólise. A gente precisaria complementar essa avaliação da anemia, foi até na medula, mas assim, fica mesmo com um padrão de doença crônica, apesar de não ter aquela ferritina mais elevada que a gente queria. Então, assim, apesar do diabetes, de ter uma história longa, da gente já ver 80% ali de IFTA, cronicidade, PTH subindo, tem uma anemia importante, desproporcional, então fica ali aquela pulga atrás da orelha, né, Fernanda? Incomodando a gente para biopsiar e correr atrás de alguma coisa a mais. Letícia? Obrigada, Felipe. Não, eu acho que a Fê discutiu aí muito bem, né, alguns aspectos de paraproteinemia que a gente tem vivido nesse momento, né? Como a Fê falou, é uma doença meio nova, né? A gente vem aprendendo a cada dia, descobrindo mais uma manifestação renal disso e tudo mais. O que eu queria até chamar a atenção, gente, é que eu acho que tem acontecido muito e a gente vai se deparar mais com isso, é de terem lesões conjugadas, né? Então, cada vez mais vai ficar mais difícil a gente dar esses diagnósticos, porque vão acontecer num contexto de diabetes, como a gente está vendo aqui, né? Então, eu acho que é inegável que essa paciente tem uma nefropatia diabética importante, lesão vascular importante, mas talvez, a partir de agora, inclusive, a gente precise ficar mais atento se a progressão da nefropatia diabética começa a mudar, por exemplo, né? Então, talvez uma progressão mais rápida, porque a gente já sabe que a presença dessas paraproteínas e tudo, elas estão associadas com um declínio maior de função renal, mesmo às vezes quando a gente não tem tão claro qual é a manifestação renal que o paciente tem. Então, eu acho que, inclusive, esse caso chama atenção para isso. A Fê marcou muito aí que já tem muita fibrose, né, gente? A paciente está em diálise, tá? Eu acho que a Nath depois pode complementar aí. E aí eu acho que agora a questão da paciente é que ela é uma jovem, de 46 anos, tem que dizer que ela é jovem, porque ela tem minha idade, né, gente? Ela é super jovem, tá? E que provavelmente a gente vai pensar em transplante para ela e a gente vai ter toda a dificuldade de não reconhecimento do que é esse clone, como é que vai conduzir o tratamento num contexto de transplante. Mas, enfim, eu acho que são diversos aprendizados para a gente ter do ponto de vista geral aí, atenção com a imunofluorescência, né? Não, você vê como isso tudo muda. A Fê falou para o Marcelo comentar um pouquinho, eu acho que o Marcelo podia falar um pouquinho da importância de pronase, eu acho, que para a gente avaliar a restrição de quando não aparece, que é o inverso do que aconteceu com a nossa paciente aqui, e falar de microdissecção a laser, né? Eu acho que esses são os dois comentários que o patologista tem que fazer aí na hora que a gente está avaliando contextos de paraproteína. E aí, Marcelo, se você quiser comentar um pouquinho aí. Aqui no caso, não precisamos, né? A gente conseguiu fazer sem isso, mas eu acho que essas duas ferramentas são fundamentais na nossa prática clínica e no reconhecimento de paraproteinemia. Então, se quiser falar, Marcelo, pode falar. Eu queria fazer uma pergunta antes para o Marcelo também, junto aí. Eu queria acrescentar eletrônica na conversa. Se você acha que nesse caso faria alguma diferença para você, talvez até para reafirmar o que você achou na IF. É um método mais velhinho, né, nosso aí, mas ainda difícil. Então, eu queria entender o que você acha da eletrônica também. Olha, a patologia renal é uma patologia especial, né, dentro da patologia de todas as especialidades, porque a gente precisa desse arsenal aí de ferramentas para bater o martelo em várias situações. Primeiro, a eletrônica com certeza é sempre muito válida, né, até para excluir a possibilidade de depósitos organizados, por exemplo, um imunotactoide que poderia estar se apresentando dessa forma. É, e nesse caso a gente teria depósitos eletrodensos não organizados, mesangiais, em alça, subendoteliais. Então, seria um ponto bem importante. E a gente está avançando aí com as novas técnicas, né? Com a espectrometria de massas, a proteômica, que atualmente está sendo feita bastante para subtipar a amiloidose aqui no Brasil
mas a gente está querendo cada vez mais utilizar para fazer outros diagnósticos de outras glomerulopatias. E nesses depósitos não amiloide, que a gente não vê evidência morfológica pelo vermelho Congo de amiloidose, a espectrometria acaba sendo muito, muito, muito útil, né? No rim a gente tem esse assinal grande, então a gente consegue, pelo padrão de morfologia, pelo padrão de imunofluorescência, distinguir se é um depósito de cadeia leve, se é uma fibrilar, quando a gente junta tudo, às vezes as fibrilares monoclonais, né? Mas em outros órgãos, às vezes, isso é bem difícil. E a gente conseguiu já, com o espectrometria de massas, fechar doença de depósito de cadeia leve cardíaca e extra-renais, inclusive. Então, só ampliando aí a visão de como a espectrometria de massas dá uma visão interessante do que é que está acontecendo naquele tecido, né? Do que é que está sendo depositado. É, e eu acho que daqui para frente tende a ser uma técnica cada vez mais utilizada. Mas voltando para o básico, para microscopia óptica com imunofluorescência e eletrônica, a eletrônica faz parte dessa tríade básica da patologia renal, a gente consegue definir quase 100% dos nossos casos, né? Só a gente vai refinar com essas técnicas mais novas e como a gente viu, né? A gente olhando para uma morfologia com lesões vasculares típicas de diabetes, expansão nodular e algo que não batia bem com a proliferação endocapilar e a imunofluorescência mostrando isso, a gente conseguiu definir as duas coisas concomitantes mesmo sem lançar mão de outras técnicas mais avançadas. Obrigada, Marcelo. Alguém mais para fazer algum comentário? Vocês têm dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Ai, ai, eu queria completar. Ah, o professor, diga você. Fala, Bruno. Desculpa. Completa aí. Eu queria só completar rapidamente o que o Marcelo falou. Aliás, excelente comentário, né, Marcelo, desse final, de que tudo se inicia na microscopia óptica e na imunofluorescência convencional. Eu acho que isso é fundamental. Acho que a gente tem muita pressão, né, inclusive de novas tecnologias que chegam, de novos artigos, de um bombardeamento de novas informações, né, para técnicas novas, e a gente tem ainda uma realidade em que em muitos lugares de América Latina, de Brasil, em que não se faz imunofluorescência para capa e lambda, em todos os casos, né? Sendo que a gente sabe que, pelo menos em adultos a partir de 40 anos, é obrigatório fazer imunofluorescência convencional para capa e lambda, né? Então, acho que esse tipo de coisa. E a outra questão é que a morfologia é muito importante, então, do patologista suspeitar, né, vendo que tem um depósito, tem alguma coisa ali, né, e aí pensa nessas possibilidades aí que essas novas técnicas, elas agregam, né, porque também a gente vê, muitas vezes, né, situações em que tem um parênquima normal e aí uma expectativa de que tenha alguma coisa, e aí fica caçando com uma série de técnicas, uma série de marcadores e que não vão trazer resposta, né? Então a gente tem esses dois lados, né? Mas as novas tecnologias elas vêm para adicionar, inclusive não sei se vai chegar em algum momento, mas essa questão da PGNMID, se ela é uma doença monoclonal de verdade ou não, é feita a partir de estudos em que fizeram subtipos de cadeia capa e subtipos de cadeia leve de imunofluorescência e mostrando que tinha mais de um tipo de capa e mais de um tipo de lambda, portanto, não seria monoclonal, né? Então, é exatamente nesse sentido que a gente vai evoluindo. A gente também tem a história conhecida tinha por IgA só lambda, que é super comum, né? E aí, na verdade, o que deve ser um oligodepósitos, né? E não monoclonalidade verdadeira. Então, a gente tem muito a avançar nesse campo, né? E existem muitas tecnologias boas, mas tudo começa do básico e a gente tem uma questão de inequidade de acesso a essas várias ferramentas. Era isso que eu ia falar. Mas diga, professor, desculpa aí ter cortado. É isso. Não, é só voltando algumas casas, né? Pegando aí o que a Letícia disse e o próprio Felipe tinha ressaltado antes. Esse
essa paciente estava com uma fibrose renal, certo? E estava com PTH elevado, ou seja, ela tinha sinais de cronicidade, então já devia estar evoluindo há algum tempo. A pergunta é, o que vocês acham, né? O processo que ela teve imunológico precipitou simplesmente uma perda rápida de função renal. Ela já vinha perdendo função renal pela própria nefropatia diabética. Como é que estava a nefropatia dela, diabética, como é que estava a perda de função renal, quando se instalou esse processo por cima? O que vocês acham? Deixa eu comentar uma coisa que, professor, me chamou a atenção no caso dela. A gente não ter, não sei se eu enxerguei bem e se o Marcelo quiser me corrigir, mas eu acho que a gente não tem uma proliferação tão importante nessa biópsia dela, como a gente costuma ver nos casos isolados de glomerulonefrite por deposição de proliferativa por deposição de proteína monoclonal. Então, em geral, o que se descreve é que em casos de transplante, que quando você pega mais cedo, você tem só aquela expansãozinha mesangial ali. Eu acho que na biópsia dela a gente tem muito mais elementos de nefropatia diabética do que dessa proliferativa. Então, não sei se assim já era um rim que vinha muito ruim de algum tempo aí, e talvez esse depósito monoclonal tenha acelerado as coisas. Mas eu realmente acho que esse seu comentário é fundamental, como sempre. Mas nesse sentido, eu acho que a expansão mesangial dela a proliferação eu não achei tão exuberante assim, quando pensando na proliferativa, em comparação com os achados, né, os nódulos lá da nefropatia diabética e tudo. Então, a minha impressão bate um pouco com isso, assim, de que a gente já tinha um rim que foi bem castigado pela nefropatia diabética aí, e talvez a proliferativa aí tenha vindo por último, dando um toque final, assim. Não sei se os colegas Eu concordam. Assim. assino embaixo, Fernanda. Eu acho que a impressão da patologia é bem parecida. É muito mais lesão vascular e de expansão nodular diabética e tem um pequeno componente de proliferação mesmo associado. Parece que o diabetes fez um estrago grande aí nesse rim antes de aparecer a doença proliferativa sobreposta. Eu concordo com eles, professor. Eu acho que se a gente tivesse o histórico da paciente, ajudaria muito a gente a entender, né, desde quando isso está rolando. E provavelmente esse foi o chute final, vamos dizer assim, nesse rim, que já era um rim muito acometido. A impressão que dá é exatamente essa. Então, na verdade, é uma doença que acontece em cima de um rim que já é crônico, né? Então, às vezes, muito claramente, a gente consegue enxergar isso aí, enfim. Acho que todo mundo meio concorda com essa ideia. O meu comentário que eu ia fazer é com o olhar de transplantador, né? Quando a gente recebe um caso que já está, obviamente, DCNAL estágio 5 e com indicação de transplante, a gente sempre se pergunta, que nem o início de um livro do Vargas Llosa, que é o Conversa no Catedral, logo no primeiro capítulo tem um personagem que pergunta assim, vou usar uma linguajar mais educada, quando é que o Peru, o país Peru, começou a se dar mal, né? E é o que eu trago para esse comentário do Roberto Zaitz, né? Um prazer sempre ouvi-lo. E, e a pergunta é importante porque se nós recebêssemos esse paciente no nosso ambulatório de nefrologia, ela tem 42 anos no caso, no momento, né? Com a idade de 35, mais menina ainda, né? Em homenagem às meninas de Aí é uma 42. jovem, né? Assim, aí é uma menina. Isso. Criança. Então, assim, o que que nós teríamos feito diferente, né? Porque seria uma paciente diabética com algum grau de proteinúria, não teria claramente os sintomas, né, ou sinais ali, de maior perda proteica, e mostra a dificuldade realmente voltando àquela indicação de biopsiar um paciente com diabetes e conduzir diferentemente, ainda mais agora numa nova era, que além dos famosos equibrar, né, professor Zaitz?
a gente tem os novos medicamentos que fazem algo sinérgico antiproteinúrico. Eu acho que não teria sido visto, quer dizer, a impressão que eu tenho é que poucos aqui poderiam prever um desfecho tão desfavorável. Excelente, Edu. E a gente traz uma discussão também sobre acesso, né? A gente tem um PCDT recém-publicado sobre doença renal crônica numa paciente diabética de 25 anos. E como é que estava esse segmento? Sem segmento, sem acesso, sem tratamento. E aí a gente encontra 80% de cronicidade numa biópsia, realmente é difícil. Falar também sobre um pouco da biópsia no diabético, né, Letícia? Eu acho que, assim, tem vários estudos mostrando quando é que a gente vai fazer, anemia, tem uma retinopatia proliferativa, talvez a gente recue um pouquinho mais. Mas eu acho que também a biópsia renal aí, a gente tem um papel crucial no diabetes, porque você também prepara o doente para TRS, né? Não encontrar nada, você prepara para o transplante, você prepara para a diálise, e isso traz você consegue definir, né? Isso acalma o médico e acalma o paciente, porque você sabe o que tem e o que não tem. Então, eu acho que é fantástico, acho que a discussão de hoje foi excelente. Se tiver mais alguém que queira comentar e não tiver conseguindo abrir o microfone, pode colocar no chat que a gente libera aqui o microfone, tá? E se ninguém tiver mais comentários, né, Felipe? Eu acho que a reunião foi muito boa, assim, gente. Eu queria agradecer e, de novo, convidar todo mundo a participar do Nefrocasos e a mandar casos para gente. Estamos sempre buscando novos casos, então eu queria agradecer aí toda a equipe da Verônica, do ICESP, que tem mandado alguns casos para gente aqui, né? E eu acho que a gente vai ter mais casos desafiadores, então preparem-se aí. Mas dizer que a gente quer receber de todo o Brasil, até para a gente conseguir ter uma participação realmente nacional aqui no Nefrocasos. Muito obrigada mesmo, Verônica, um beijo aí para você. Enfim, gente, a gente espera ver vocês agora em maio. Já estamos com a próxima sessão de Nefrocasos marcada. E vamos discutir novas medicações, inclusive. Então, a gente espera todo mundo aqui. E muito obrigada aí pela participação de todos. Fernanda, a discussão foi maravilhosa. Nath, muito bom te ouvir e te ver. Minha ex-residente querida, a Nath fez a Nath foi antes de fazer nefrologia, quando ela era aluna ainda. Fui Ela aluna. ela foi exatamente minha aluna ainda, então é maravilhoso ver como você já está nefrologista e maravilhosa, tá? Então, muito obrigada aí para todo mundo e boa noite, gente. A todos. Boa noite. Obrigado, Boa pessoal. noite. Próxima Tchau, tchau. sessão, 26 de maio, tá? Boa A gente se noite. E encontra aqui. Marcelo, doutora Denise, Felipe, beijo, tá? Não esqueci de vocês, não. Eu vi que até a doutora Denise botou comentário ali no chat. Beijo enorme. Até logo, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau.